Bom dia, Andrews. Bom dia, Luciano. Bom dia, professor. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz. Escrevendo TCC, estudando para o OAB, mas tudo em ordem. Essa correria, né? O seu TCC sobre o que é? Sobre a flexibilização da estabilidade do serviço público através da reforma administrativa. Bem interessante, né? Tema bem interessante. Demonstrar aí os prejuízos para os servidores públicos, como para a sociedade, a retirada aí da estabilidade para os cargos não típicos de Estado. Uhum. É bem interessante. Andrews está aqui. Bom, estamos no horário. Obrigado, Andrews. Na última aula, nós falamos sobre a questão da discricionariedade e o quanto ela revela um grau de complexidade. Afastamos aquela perspectiva de que haveria uma margem de liberdade sob o pressuposto de que a liberdade é irrevisível e de que o legislador jamais conferiu ao administrador uma liberdade de ação para torná-lo poderoso, senão que deu a ele a oportunidade de uma interpretação sobre o que era a solução mais adequada, né? Andrew está explicando que está em trabalho e que, portanto, a câmera está desligada, né? Então, estamos aqui, Davi está entrando no ar. Bom, feita essa recapitulação muito breve, muito só à guisa de rememoração mesmo, vamos trabalhar uma questão de que não se tem visto e que é muito relevante em direito administrativo, que é a teoria dos conceitos indeterminados, né? Já existe um texto sugerido para vocês, a Alexandra está entrando aqui, conectando ao áudio, Davi já está aqui. Alexandre, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, professor? E com o senhor? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Bom, então, o que significam, na verdade, conceitos indeterminados? Bom, se nós observarmos, qualquer conceito jurídico tem um grau de indeterminação. Se eu disser cadeira, ela pode ser de braço ou sem braço, quer dizer, por mais alto que seja o grau de determinação, eu posso dizer que ela é com braço ou sem braço. Se eu falar, por exemplo, de morte, é morte cerebral, é morte cardíaca, eu tenho um grau de indeterminação. Parece-me que temos uma interferência aí. Então, se eu disser mesa, ela pode ser redonda, pode ser ovalada, pode ser retangular. Em suma, os conceitos que nós temos como determinados, eles têm sempre um grau de indeterminação. Quando eu digo roupa, a roupa pode ser uma roupa mais solene, uma roupa mais despojada,
em suma, há sempre um grau de indeterminação. Claro que há conceitos que legalmente se presume uma determinação. Por exemplo, a capacidade de agir se adquire aos 18 anos. Capacidade é um conceito indeterminado, mas a lei resolveu aprisioná-lo numa faixa etária. E, obviamente, que nós vamos encontrar pessoas imaturas depois dos 18 anos e pessoas com alto grau de maturidade antes dos 18 anos. Mas a lei fechou o leque, criou uma presunção juris et de jure, ou seja, sem admitir prova em contrário, de que aquele que atinge os 18 anos tem capacidade para os atos da vida civil, né? Ou se emancipado a partir dos 16 anos. Né? Então, qual é a importância dos conceitos indeterminados? Primeiro, o que é que nós podemos, já que todos os conceitos são indeterminados, por que nós precisamos criar uma categoria de conceitos indeterminados? Nós chamamos de conceitos indeterminados aqueles que têm, e aí voltamos a usar um conceito indeterminado, um alto grau de indeterminação. Um alto grau de indeterminação. Por exemplo, urgente é um conceito com alto grau de indeterminação. Já cadeira é um conceito com baixo grau de indeterminação. De algum modo, você diz isso é uma cadeira, mas nem sempre com a mesma facilidade você diz isso é urgente, ou isso é relevante, ou isso é necessário, ou isso é fundamental, ou alguém possui notório saber jurídico. Vejam que notório saber jurídico, que é requisito, inclusive, para ir ao Supremo Tribunal Federal, é um conceito absolutamente indeterminado. E o que eu quero deixar bem claro é de que a administração ela deve buscar os meios necessários à determinação dos conceitos. Todo conceito indeterminado é determinável. Todo conceito indeterminado ele é determinável. Senão, não valeria a pena, pensem comigo, se o conceito fosse ao mesmo tempo indeterminado e indeterminável, nós não poderíamos sequer trabalhar. Por exemplo, o conceito de belo. O conceito de belo é indeterminável, porque eu posso concordar com você, você pode não concordar comigo, não é? Então, o conceito indeterminado ele precisa ser determinável. Em sentido jurídico, nós usamos a expressão de conceitos indeterminados, aqueles que têm um alto grau de indeterminação, mas que ainda assim, em determinadas circunstâncias, são determináveis, né? São determináveis, né? Essa é uma questão fundamental, porque às vezes a administração pública se vê diante de um determinado fenômeno. Eu devo tombar um determinado imóvel. Para que o imóvel seja tombado, é preciso que ele tenha notório valor histórico, arquitetônico, paisagístico. Então, é fundamental para que a administração tombe um imóvel que ela reconheça esse valor histórico, arquitetônico, paisagístico. Agora, por exemplo, a residência universitária, que é um casarão antigo na Vitória, está sofrendo um processo de cancelamento do tombamento. Ele é um imóvel tombado, ou seja, o que importa o tombamento? O tombamento importa
em restrições quanto à fachada, quanto ao uso, quanto às características, né? Então, por exemplo, as casas na região do Pelourinho são casas tombadas, né? Porque elas têm um valor histórico, elas representam uma época. O conceito de tombamento ele é altamente indeterminado, mas ele não é indeterminável. Ele não é indeterminável, não é? Ele não é indeterminável. Até porque, se ele fosse indeterminável, não haveria nenhum sentido em nós trazermos para o mundo jurídico, nós trazemos para o mundo jurídico, né? É claro que ele demanda uma investigação mais rigorosa, né? Ele demanda uma determinação mais rigorosa. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça teve que estabelecer ou diferenciar se o lança-perfume, que era um produto de circulação no Brasil e que tem a circulação proibida, ele gerava dependência biopsíquica, porque aí, nesse caso, haveria tráfico de entorpecente, né? Ou, se ao contrário, ele não geraria uma dependência biopsíquica. Dependência biopsíquica é um conceito indeterminado, mas determinável em certas situações. Então, foi preciso que houvesse laudos especiais dizendo se ela gerava ou não dependência, se ela trazia uma dependência química, se ela não trazia. Ela envolve uma pesquisa mais acurada, mas ela jamais, quer dizer, a simples ideia de que um conceito é indeterminado já projeta a ideia também de que ele é determinável, de que ele é determinável, né? Então, qual era a diferença para o Superior Tribunal de Justiça em classificar ou não com a lança-perfume como dependência, como substância que geraria dependência biopsíquica? Porque se ele gera dependência biopsíquica, quem traz o lança-perfume seria traficante de drogas. Se, ao contrário, ele é apenas um produto de entrada proibida, ele geraria um contrabando, né? Cujas penas são diferenciadas, né? Então, veja como é importante preencher um conceito indeterminado e determiná-lo de modo a encontrarmos a solução para determinadas situações. Por exemplo, o que é uma terra produtiva? A legislação agrária diz que estão sujeitos à desapropriação as chamadas terras improdutivas, os latifúndios por abandono, por falta de produtividade, latifúndio por dimensão ou latifúndio improdutivo. O que acontece, na verdade? Alguém que não queira sofrer a desapropriação especial com títulos da dívida pública pode judicialmente fazer a prova de que a terra dele é produtiva, porque produtivo ou improdutivo é um conceito indeterminado, mas determinável, né? É um conceito indeterminado, mas é um conceito basicamente determinável, né? Ele é um conceito que tem um grau de determinabilidade. E alguns conceitos, eles, em certas situações, eles, na verdade, são determinados com certa a prioristicamente no caso concreto, né? Num caso concreto, né? Vamos imaginar o que é um paciente em estado grave.
O paciente em estado grave é aquele que demanda cuidados muito específicos, prioridade nos cuidados, etc., etc. Essa decisão, os médicos, a própria administração pública, quando faz uma triagem para mandar para um hospital, ela tem que interpretar o que é um conceito indeterminado, ela tem que determinar o conceito para fazer essa apreciação. E vocês perguntariam, mas não é o mesmo que discricionariedade? É uma pergunta elegante, porque tem muita gente que trabalha essa coisa com a mesma perspectiva. Né? Reinaldo queria levantar alguma coisa? Não. Não. Ok. A indeterminabilidade, ela não é uma característica dos conceitos indeterminados. Eles estão, naquele momento, ainda indeterminados. Mas, diante de uma situação concreta, eles se tornam determinados, eles se tornam, na verdade, determinados. Por que ele não se confunde com a discricionariedade? Bom, em primeiro lugar, toda norma, e é importante entender essa diferenciação normativa, toda norma, ela, na verdade, possui dois momentos, observem. Um da previsão, dado que é isso, e o outro da estatuição, ocorrerá aquilo. Dado que eu me comprometi a vender o imóvel, previsão, estatuição deve ser que eu entregue a casa vendida. Né? Previsão e estatuição. Dado que alguém completou 16 anos, previsão, tem o direito a votar, estatuição. Né? Então, em todas as normas, nós temos, numa linguagem que eu gosto, um diagnóstico e um prognóstico, ou seja, uma identificação da situação concreta, da situação concreta, e uma providência, uma consequência que vai ser gerada a partir dessa providência. Por exemplo, dado que alguém é inquilino, deve pagar o aluguel. Né? Deve pagar o aluguel. Qual é a estatuição? É ser inquilino. E deve pagar o aluguel, perdão, a previsão, na verdade, quer dizer, é aquela hipótese em que eu configuro, né? E em um dado momento eu vou criar a estatuição, né? O que os alemães chamam de Tatbestand e Rechtsfolge, não precisam decorar isso. Então, eu tenho uma previsão, uma hipótese, se acontecer isso, e uma estatuição, deve acontecer aquilo, deve-se projetar aquilo. Dada a não prestação, deve ser uma sanção. Dado que alguém transgrediu, deve ser uma sanção. Se alguém visitar, eu não visitei ainda, nem estou tão interessado, a Singapura, é um dos países onde você tem uma série de proibições e que você tem que andar com muito cuidado, né? Porque é um país onde um estado-cidade, né? É um estado-cidade, mas lá você vai encontrar, tipo assim, conduzir alimentos nos transportes coletivos, multa $1.000, tá? Então, você tem uma previsão e uma estatuição. Trazer para o país drogas, multa. Multa nenhuma, pena de morte. Morte, né? Se você introduzir drogas na Singapura, é pena de morte. E algumas coisas que chocam a nossa civilização, como, por exemplo, praticar relações homossexuais, prisão de até 2 anos. Né? Então, nós temos uma previsão e uma estatuição.
uma causa e uma consequência. Onde é que, na verdade, o conceito indeterminado mora? Na identificação. Na identificação. E onde é que a discricionariedade fica? Na projeção. Então, o conceito indeterminado ou determinado está no diagnóstico. Diagnosticar um conceito indeterminado e depois um prognóstico. Vamos imaginar. Há uma situação de perigo. Eu fiz parte de uma comissão da universidade para avaliar obras físicas que estavam paradas ou outro tipo de coisa. E depois de ouvirmos vários técnicos, um determinado instituto em construção, a conclusão a que eles chegavam, primeiro, a identificação foi feita, ele gera perigo, ninguém pode entrar lá porque ele vai desabar ao longo do tempo, não num dia, não no outro, mas ele está em processo de erosão. E aí eu tenho o diagnóstico. Agora, qual é, na verdade, o prognóstico? O que fazer? Recuperar essa construção, reforçar as vigas ou derrubar completamente essa situação? Por incrível que pareça, os técnicos concluíram que não valia a pena prosseguir naquela construção e que sairia mais econômico demolir essa construção. Então, vejam que nós estamos lidando, num momento, com o diagnóstico e, num segundo momento, com o prognóstico. O diagnóstico é aquele, a construção é irregular, a construção é irregular. Mas qual é a solução? Corrigir a construção ou demolir o que está construído e começar tudo de novo? Então, o prognóstico vai derivar, claro, do diagnóstico, mas ele tem uma faixa de variável que não se confunde com o diagnóstico. Diga aí, Reinaldo. Reinaldo. Professor, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta, mas eu estou com medo de fazer você fugir do assunto. Mas você falou do Casaril, lá deixa eu ver, na Baixo Sapateiros, né? No Pelourinho, ok? Sim. E eu me lembrei aqui que são construções que são tombadas, etc. e tal, tá? E eu me lembro também, ali perto do Mercado Modelo, tem um casarão que é chamado Casarão dos Ladrilhos Azuis, alguma coisa assim. Sim. Que está em petição de miséria, tá? Uhum. E aí é uma coisa importante. Eu acho que quando você faz quando o gestor ele resolve fazer o tombamento, tudo bem, tá? Desde que o edifício esteja em condições, etc. e tal, né? A pergunta é a seguinte: como forçar, vamos supor, né? Estou pegando aqui esse edifício dos Ladrilhos Azuis lá perto do Mercado Modelo, que está totalmente em ruínas, ok? E aí vem a prefeitura e fala assim, está tombado, beleza. A pergunta é como fazer, vamos dizer assim, induzir, né, o proprietário a recuperar o imóvel. Ele não tem interesse, tá? Em compensação, a coisa vai se deteriorando mais ainda, inclusive colocando em risco as pessoas que estão passando por ali. Aconteceu um acidente, como tentar fazer isso? Desculpe, senhor. Uma pergunta bastante instigante, bastante corriqueira, e a situação bastante corriqueira, e um problema realmente que a gente chama de um hard case, de um caso de alta complexidade. Em primeiro lugar, o sistema de tombamento no Brasil difere, por exemplo, do sistema de tombamento de vários países europeus. Ele segue o modelo português, que não deu certo, que é a não indenização pelo tombamento, que representa uma restrição de uso do imóvel, ou seja, você tem um sacrifício individual
em nome de um proveito coletivo, que gera uma assimetria. Vamos entender isso logicamente. Eu imponho ao proprietário da Casa dos Azulejos Azuis, eu a conheço bem, não é, para beneficiar uma coletividade. Aí o proprietário diz, olha, já se tentou fazer até um hotel ali, mas não deu certo, não se viu a viabilidade, porque o hotel queria reformar praticamente tudo, e a prefeitura dizia, não, está tombado, porque está tombado. Como se resolver essa situação, na verdade, de que ela tem? Aí nós temos duas soluções possíveis, duas soluções. A conversão do tombamento em desapropriação, que é uma medida possível para demonstrar um alto grau de interesse da administração, e aí ela passa a arcar com as providências e ela passa a ser proprietária da área, ou a caducidade do tombamento. Não é? Porque, na verdade, já não há condições de recuperá-lo, não há recursos, não há prioridade disso. Nesse caso, o proprietário deve pedir a caducidade do tombamento, ou se a administração, na verdade, entender que tem um interesse de tal monta e de tal prioridade, ela promoverá a desapropriação. Então, vejam bem, aí, Reinaldo, você tem claramente uma hipótese, o exemplo é magnífico. Você tem claramente uma situação de diagnóstico, o tombamento, e uma situação de prognóstico, o que fazer a partir do reconhecimento do ato declaratório de tombamento. Davi faz a seguinte colocação aqui, porque está dentro do sistema: o tombamento, salvo engano, traz algum retorno econômico para o proprietário, algo como uma indenização. Olha, Davi, em alguns sistemas, sim. No sistema brasileiro, ele não é indenizável. Então, todo mundo foge do tombamento e até destrói, faz o tombamento físico para que não haja o tombamento jurídico, né? Porque ele, na verdade, então, quando você cogita e quando alguém tem uma informação privilegiada de que já está em curso um processo de tombamento, ele vai lá e promove a demolição do imóvel para não arcar com esse tipo de situação. Então, por exemplo, o Pelourinho foi tombado, mas o governo frequentemente faz beneficiamentos, etc., e assume uma parceria do que, o que é possível também, nesse caso, demonstrada a incapacidade contributiva, porque você gera uma obrigação de fazer para o proprietário, né? Mas ninguém pode pretender as coisas impossíveis. Se eu acho que, na verdade, a hipótese é de desapropriação, eu posso converter o tombamento em desapropriação e assumir o imóvel. Agora, exigir, se a figura já é mal feita no direito brasileiro, quando você impõe o quê? Um sacrifício individual em troca de um benefício coletivo. Vejam, isso o que nós chamamos de uma relação assimétrica, não é? E essa assimetria gera essa incompatibilidade lógica, porque a assimetria entre a carga que eu jogo para o cidadão e o proveito econômico, e o proveito geral, social, para a coletividade, são desproporcionais. Daí porque, por exemplo, se criou e se instituiu no Brasil, e isso está claro desde a Constituição de 88, seguindo-se a tendência contemporânea do mundo, da responsabilidade objetiva da administração pelos danos que ela cause, mesmo sem culpa, mesmo sem nenhum vínculo de culpa e mesmo sem ilicitude, pela chamada distribuição da carga pública.
o que é? Esse tema me revela, é preciso buscar a origem, né? E como estamos, volto a pensar com vocês em temas aprofundados, é preciso que a gente entenda o que é bem essa distribuição da carga pública. Vamos supor que eu vá fazer um metrô e tem uma casa ali vizinha. Eu observo todas as normas da associação da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não cometo nenhuma ilicitude, mas aquela casa que era centenária vai a sofrer rachaduras, vai a sofrer, né, danos. É razoável que o poder público indenize? Sim. Por quê? Porque o proprietário vai perder a casa dele para beneficiar toda uma coletividade com o transporte coletivo, né? Com o transporte coletivo. Durante uma determinada época, essa matéria foi decidida, eu vou até aprender o nome. Se criou em São Paulo um viaduto, e me perdoem se eu não sei o nome técnico dele, mas era conhecido como viaduto do Minhocão, no município de São Paulo. O viaduto do Minhocão trouxe inúmeros benefícios de tráfego, facilitou. Hoje, acho que já foi até demolido, porque outras soluções foram dadas. Só que, naquela época, a construção do viaduto gerou muita fuligem para os imóveis ao lado, além de gerar tráfego pesado pela região, desvalorizando os imóveis em quase 70% em alguns casos. E aí os proprietários disseram, olha, há uma desapropriação indireta, porque a carga é tão grande e eu vou suportar o sacrifício individual, 100 pessoas, 150 pessoas ali ao entorno do Minhocão vão suportar um prejuízo grande que será transformado em benefício coletivo de toda a São Paulo. Né? Vai melhorar o tráfego de toda a São Paulo. E o Supremo entendeu que, na verdade, cabia a indenização porque você tinha que garantir o chamado princípio da simetria. Então, essa situação, Reinaldo, longe de estar fora do tema, está absolutamente dentro do tema, ela reclama, numa interpretação de um conceito indeterminado, um prognóstico que já não é conveniente, porque você há de imaginar que, se aquele imóvel dos azulejos azuis foi tombado, ele foi para ser preservado. Ora, se é o tombamento exatamente que está contribuindo para a sua demolição, há um desvio de finalidade no tombamento. Há um desvio de finalidade no tombamento, e aí, tivesse eu que aconselhar o proprietário, eu pediria a caducidade do tombamento ou a conversão dele em desapropriação. Everline está com um pedido de intervenção aí. Bom dia, professor. É isso, Everline, vamos lá. Bom dia. O senhor me ouve? Seja bem-vinda, te ouço bem. Eu estou com uma dúvida. Esse tema me fez pensar na discricionariedade técnica. Essa discricionariedade técnica, o que é exatamente? Muito bem, Everline. Besnarczyk, um austríaco, criou esse conceito de discricionariedade técnica. A sua pergunta também é bem interessante, porque ele diz o seguinte, há determinados momentos em que o grau de discricionariedade exige um aprofundamento técnico tão grande que não pode ser revisível, ou seja, é aquela discricionariedade cuja solução ou cujo encontro de uma solução não deve ser revista, porque, na verdade, somente alguém que detém conhecimentos técnicos muito específicos poderia fazer uma revisão dessa discricionariedade. Vamos imaginar, faz-se uma ponte Salvador-Itaparica com tais e tais dimensões. Claro que ali há um alto grau de discricionariedade, mas Besnarczyk chamaria isso de discricionariedade técnica. Você não pode chegar para um conselho e ele dizer, olha, mude aqui esse rumo dessa situação. Eu, particularmente, não sou adepto da discricionariedade técnica, porque acho que o juiz, tanto quanto o administrador, podem se valer de peritos.
E se for evidente que você desborda dos limites de uma decisão sustentável, sua pergunta é excelente também, não é? Estamos tendo perguntas muito boas. A discricionariedade técnica, por exemplo, levou a que a doutrina francesa dissesse, olha, um ato provido de discricionariedade técnica só pode ser revisto por erro manifesto, ou seja, não é qualquer erro que, na verdade, vai propiciar a revisão de um ato com um grau de discricionariedade técnica. Por exemplo, quando um professor lhe dá uma nota, se diz, e aí a própria doutrina alemã sustenta isso, que há uma discricionariedade técnica, que já não haveria quando ele desse os pontos para cada questão e somasse os pontos errados. Aí não haveria um ato vinculado. 2 mais 2, 4, mais 6, e ele esqueceu de botar 1, colocou 4 em vez de 6, ou 8 em vez de 6, etc, etc. Então, a discricionariedade técnica seria aquela que envolve uma apreciação difícil de ser substituída, mas eu entendo que sempre que ela puder, que o grau de complexidade do ato discricionário não pode ser impeditivo da sua revisão. Apenas as circunstâncias e a metodologia não podem, na verdade, em determinados momentos, auxiliarem na solução. É o caso que eu gosto de dizer de uma prova de natação feita aqui na Bahia, onde dois nadadores tocam a borda da piscina aparentemente ao mesmo tempo. O árbitro, usando da discricionariedade técnica, diz que houve empate técnico e divide a medalha com os dois. Numa Olimpíada, e isso aconteceu há pouco, quando você mede o toque em frações de milésimos de segundos, ou em milésimos de segundos, essa discricionariedade técnica se envolve ou se esgota numa única solução. O sensor marcou ali que alguém esteve a 2 milésimos de segundo antes do outro. Na verdade, então, a questão da discricionariedade técnica na verdade, ela tem um determinado limite que pode efetivamente ser revisto. É uma questão tormentosa ainda na doutrina, porque se corre o risco, e é sempre o argumento, de que um poder esteja a rever a decisão de um outro poder. Então, imagine, por exemplo, que você chega a uma decisão aqui da Faculdade de Direito que lhe deu uma nota tal, e como você tem direito a recurso para um outro conselho superior, a sua prova vai ser julgada por um professor de engenharia, de veterinária, de música ou outro tipo de coisa. Então, apesar disso, de eu reconhecer a extrema dificuldade de uma revisão da discricionariedade técnica, em abstrato, eu entendo que ela é possível. Em abstrato, eu entendo que ela é possível. E eu já tive uma situação que foi interessante, porque eu defendi uma candidata num concurso de defensor público da União, e ela não pontuou, tinha que fazer uma pontuação mínima, e havia duas questões, uma de direito penal, que perguntava assim, o que era uma sentença autofágica? E ela, como eu, e como vários professores de direito penal da faculdade, ninguém sabia o que era uma sentença autofágica. E eu aí fiz uma ação judicial dizendo, olha, a discricionariedade técnica envolve, sim, a formulação da quisitação, mas é preciso que ela conheça determinados limites. Onde é que está? E listei um monte com a ajuda dela, de autores, de doutrinadores, ninguém tocava nessa bendita
discricionariedade técnica. E aí, ao final de muita coisa, descobrimos que isso estava numa apostila de um professor que dava cursinho preparatório para a Defensoria Pública, vou dar o nome aos bois, Luiz Flávio Gomes, né, que ele falava de que uma sentença autofágica é aquela que, ao mesmo tempo que reconhece a responsabilidade do autor, o absolve pela ocorrência da prescrição, ou seja, ela se destrói a si mesma. É uma metáfora que ele criou para dizer, olha, como tem células que se devoram umas às outras, uma sentença que, embora reconheça a culpa, a tipicidade, a antijuridicidade, extingue a punibilidade pela prescrição, é uma sentença autofágica. Eu digo, está certo. Mas a discricionariedade técnica, eu digo, mas ela tem um limite. Ela não pode, na verdade, pegar um conhecimento sacado do nada, de um tópico de apostila e dado a determinados alunos de um curso, alunos desse curso, que certamente acertaram na prova, porque o professor Luiz Flávio, um homem que eu admiro, não sei se ainda está vivo, mas que acho que não está mais vivo, não, né, Luiz Flávio Gomes, né? E ele, na verdade... Salvo engano, ele faleceu ano passado. Eu acho que sim, faleceu recentemente. Então, na verdade, eu discutia o sentido muito paroquial da expressão, sem um grau de generalidade. Então, vejam que esse é o caso, Everline, de uma discricionariedade técnica que, em determinados momentos, e aí valeria o erro manifesto da doutrina francesa, mas eu entendo que sempre que for possível, sem sombra de dúvida, fazer-se a revisão da discricionariedade técnica, ela é bem-vinda. Então, não é que o juiz deva se substituir ao administrador, mas o juiz deve corrigir o rumo. Não é uma revisão do ato do administrador, mas é mostrar que a decisão do administrador é insustentável. Não basta dizer, não, eu tenho essa proposta e você tem aquela. Como eu sou juiz, a minha é melhor que a sua. Isso não se pode aceitar, porque, evidentemente, nós teríamos uma miscigenação de papéis intolerável, né? Mas, quando eu disser, olha, claramente há um desbordamento da conclusão. Um laudo pericial, por exemplo, que conclui que alguém deu um tiro sozinho e teria se suicidado, um tiro em uma região inatingível pelo uso da mão, é uma prova, é uma discricionariedade técnica revisível. Claro que, em alguns momentos, ela pode ou não ser revisível. Ela é uma discricionariedade de alto grau de complexidade. A Everline está certa em colocar isso. Quer dizer, a discricionariedade técnica seria aquela que foi tomada com base em uma série de estudos e análises para os quais se pôde efetivamente concluir. E aí você diz, olha, hoje suspenderam-se as vacinas de adolescentes de 12 aos 18 anos. Bom, mas essa discussão foi tomada pela Anvisa, por órgãos técnicos que mensuraram. É claro que o leigo não pode, na verdade, há uma discricionariedade técnica nessa situação, mas se você puder mostrar com estudos, com perícias, que aquela decisão não se sustenta, que não é uma das possíveis, que não é um elenco das aceitáveis, que é, na verdade, despropositada, não há por que sobreviver a essa discricionariedade técnica. Ela é, sem dúvida, um grau maior de discricionariedade, mas que não escapa do julgamento, porque nenhuma lesão se exclui da apreciação do Poder Judiciário.
e nem a administração tem o direito de escolher uma opção melhor do que a ótima, né? Ela tem que sempre buscar a solução pelo menos aceitável, pelo menos sustentável, né? Professor, Oi. e no caso, a discricionariedade técnica, ela é diferente da discricionariedade administrativa no sentido de que obedece a critérios diferentes da oportunidade e da conveniência, não é isso? Na visão tradicional, sim, Eberline. Veja bem, é que, na verdade, quando a gente pensa, de novo, a sua provocação é interessante, é que quando a gente pensa na discricionariedade tradicional, diz oportunidade e conveniência. E na discricionariedade técnica, você diria, olha, é uma conclusão a que se chegou a partir de estudos. Mas, no modelo mais recente alemão, que aí rompe com a tradição francesa, se você quiser uma resposta francesa num caminho, se você quiser uma resposta alemã em outra, vejam como o curso é chique, né? O curso é sofisticado, né? Tanto na discricionariedade comum, onde a oportunidade e a conveniência são medidas também em determinado momento. Será que é oportuno e conveniente construir estádios no Brasil? Estocolmo diz que não tem dinheiro para fazer a Olimpíadas de Inverno, acho que em 2022, e já avisou há muito tempo, porque tem déficit habitacional. Se Estocolmo não pode fazer Olimpíadas porque tem déficit habitacional, será que o Brasil teria condições? Quer dizer, é uma discricionariedade técnica dizer-se que eu tenho ou não, ou reconhecer-se que enquanto eu não tenha resolvido o problema dos esgotos, enquanto eu não tenha resolvido o problema da saúde, enquanto eu não tenha resolvido o problema do tráfego urbano, eles têm uma escala de prioridades. Então, em dado momento, você vai ter... Eu lhe agradeço muito por essa pergunta, como agradeço a pergunta de Reinaldo, porque estão permitindo aprofundar, para além do que eu imaginava, essa temática tão bonita, tão elegante e tão complexa. Nós vamos ter uma zona fronteiriça, Eberline, entre a chamada discricionariedade comum e a discricionariedade técnica, mas ela é uma diferença apenas de grau, ela não muda o seu conceito de discricionariedade. Por exemplo, se eu disser, gente, quanto é 1 mais 1? Todo mundo vai dizer 2. E aí não precisa nenhum tipo de situação. Mas também, se eu disser o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a quanto, aí eu preciso fazer uma demonstração mais elaborada. Não se preocupe que eu não vou fazer aqui, não. É igual a 1. Tá? O seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Né? Então, essa 1 mais 1, 2, é a discricionariedade comum, mas que também resulta de uma observação. Ela não é a discricionariedade jamais do administrador. Ela é a oportunidade e a conveniência para o administrado. Então, cada vez mais, nós podemos, na chamada discricionariedade comum, fazer a seguinte pergunta ao administrador: por que você está fazendo essa escola aqui? Qual foi a pesquisa que você fez para verificar onde mais nós temos carência de escolas? Por que uma escola na Graça e não uma escola em Mussurunga, ou no Rio Vermelho, ou na Pituba, ou em Amaralina, ou em outro tipo de situação? Então, às vezes, a discricionariedade simples traz, e eu estou usando simples para diferenciar da técnica, que já de si, para ela, nós chamamos a necessidade de estudos técnicos anteriores, mas, por exemplo, na própria França, se exige para uma desapropriação um demonstrativo de estudos sobre a importância de o poder público despender um determinado dinheiro, uma determinada importância, para trazer a si a propriedade de um bem
e, na verdade, podendo usar esses recursos em outra situação. Eu vou dar um caso que é um caso real e, passado o tempo, eu não creio que haja razão para guardar um sigilo profissional, que vocês vão entender bem essa questão da discricionariedade e o ponto de vista da discricionariedade comum e da técnica. A Lei de Desapropriações brasileira e a brasileira só, nós não vamos fazer vocês bacharéis em direito brasileiro, viu? Eu tenho uma inveja danada quando o cara diz assim, eu vou ser médico, vou fazer uma cirurgia na França, e o cara diz, mas eu sou bacharel em direito brasileiro, não é? Aí, porque você não aprende a trabalhar. Então, a Lei de Desapropriações Brasileiras, que é um decreto-lei de 1950, se não me engano, alguma coisa assim, já bastante vetusto, diz que a defesa do desapropriado consiste em apenas o questionamento do preço, que não lhe cabe discutir, expressamente está na lei, não lhe cabe discutir a conveniência, a oportunidade da desapropriação. E aí fui procurado por um cliente apavorado, como costumam ser os clientes e como costumamos ser nós quando vamos a um hospital, quando vamos a uma coisa, sempre daí porque eu digo que o relacionamento humano é muito importante nas nossas relações. Imagine se você chegar a um médico, pois não, o que o senhor deseja? Você já começa a tremer nas bases. Mas se o cara disser, aí, tudo bem? Como é que está você? Que bom você veio, me diga, já facilita. E aí o camarada estava muito tenso. Eu sei que eu fiz uma besteira, mas eu estou arrependido, o que eu faço agora? Vá lá, diga o que foi a besteira que eu vou tentar ver o que eu posso lhe ajudar. Eu sou funcionário aposentado da Petrobras. Tá ótimo. E a gente tinha uma relação muito cordial e eu permiti que eles passassem um gasoduto, tubulões para passagem de gás, dentro do meu sítio, aí no município de Candeias. E aí depois eu me desentendi com o superintendente e aí fiz uma besteira. Fechei tudo e disse, aqui vocês não entram para fazer. Quando eu recebo agora, é uma ação de desapropriação da Petrobras em nome da União, dizendo o seguinte, olha, eu preciso desapropriar esse imóvel porque aqui tem tubulações que eu preciso vistoriar em nome da própria segurança do imóvel e em nome da funcionalidade do serviço público, da condução de gás pelo gasoduto. Logo, eu estou oferecendo tanto, que é o valor da avaliação, pela fazenda tal e tal. E aí eu olhei e disse, olha, a sua defesa é complexa. A sua defesa é complexa porque a lei diz que você só pode discutir aqui o preço. Mas eu queria fazer um acordo para ver, eu digo, olha, esse pessoal é muito difícil de fazer um acordo, já que eles estão dizendo que ocorre a hipótese de utilidade pública na desapropriação. Mas eu vou fazer uma tentativa. E aí comecei a mostrar, e aí é onde eu começo a estudar conceitos indeterminados, eu digo, utilidade pública não é um conceito que eu possa preencher com o conteúdo que eu queira. Ele há de ter um mínimo de conteúdo possível. Por mais que ele seja um conteúdo com alguma elasticidade, eu tenho que demonstrar minimamente que há uma utilidade pública nessa desapropriação. E utilidade pública é um conceito indeterminado, mas ele é determinável. Senão, não adiantaria. Bastava dizer assim, olha, caberá a desapropriação quando o Estado quiser, não é verdade? Se eu, na verdade, não pudesse indicar
Se eu, na verdade, não puder questionar a utilidade pública ou a necessidade pública, não faz sentido nenhum. Bastaria eu dizer que, quando o Estado quiser, ele desapropria, cabendo à parte discutir o valor. Quer dizer, ele requisita o imóvel e a parte, na verdade, apresenta o seu valor. E eu aí comecei a dizer, nessa época nós não tínhamos no Brasil, e eu comecei a pegar a doutrina estrangeira para mostrar que o conceito de utilidade pública deveria ter pelo menos um núcleo que identificasse, não é? Olha, o mínimo que se espera de um gato é que ele saiba miar, de um cão é que ele saiba ladrar, o latir. Não há, uma porta é feita para ser aberta. Há coisas que não podem ser utilidade pública, em algum momento tem que ser demonstrável. E eu vou agora fazer o trabalho inverso. Eu vou dizer que a utilidade pública é inexistente. E é inexistente por quê? Porque a legislação permite a chamada servidão de uso. Ou seja, a Petrobras pode, na verdade, pedir a esse mesmo juízo que obrigue o proprietário do imóvel a garantir a passagem, a vistoria e as ações necessárias à conservação da tubulação. E ele não precisa gastar o rico dinheirinho dele pagando para ficar com a fazenda que tem bois, que tem água, que tem um monte de coisa. É um dinheiro gasto à toa, a não ser que se confunda a utilidade pública com o desconhecimento do órgão jurídico da Petrobras, né? Porque, a não ser que isso tenha alguma utilidade pública, nesse caso não há razão nenhuma para, ao invés de se valer de uma servidão de uso, e eu quero de logo dizer, para facilitar as coisas, que a parte está disposta a deixar uma passagem aberta para a Petrobras, com a chave para a Petrobras, para quando ela queira entrar, no dia em que ela queira, sob pena de uma multa que seja arbitrada, etc, etc, etc. E a juíza, que hoje está aposentada, a doutora Neuza Alves, julgou improcedente a ação de desapropriação, mesmo dizendo, mesmo diante da lei, há um chamado núcleo mínimo na utilidade pública que não foi demonstrado. Há um núcleo mínimo, sob pena de você esvaziar completamente o conceito indeterminado. Ele diz a tese que diz ela com toda a humildade, a tese que para mim é nova, me convence. A tese que para mim é nova, me convence, porque se você, na verdade, eu digo, se na verdade nós pudermos considerar a utilidade pública qualquer coisa, como aquela música, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá, eu, na verdade, nem preciso falar de utilidade pública. Eu digo, quando o Estado quiser, ele desapropria e vai se discutir o dinheiro. Vai se discutir quanto vale a área. Pronto, não preciso dizer em casos de utilidade ou necessidade pública. Então, para quê? Perda de tempo. E a juíza acolheu essa decisão, ou acolheu essa defesa, que era inédita à época, hoje já não. Hoje já se admite a discussão da utilidade pública em situações excepcionais, Everline, porque aí há uma discricionariedade técnica. Imagina-se que se tenha... Eu não poderia discutir se um gasoduto, como é que ele é feita a manutenção, se era necessário ou não fazer manutenção, como é que se faz a manutenção de um gasoduto. Sinceramente, eu não sei. Não me entreguem para fazer a manutenção de um gasoduto, porque eu não sei fazer, tá? Eu absolutamente não aprendi, não quero aprender e não tenho. Mas o que eu dizia é o seguinte, olha, para você manter esse gasoduto, é preciso que você entre na área. E para você entrar na área, não é preciso ser o dono dela, não. Basta que você tenha o acesso a ela. Basta que você tenha o acesso a ela. Se para ter o acesso você não precisa adquirir,
essa aquisição está sobrando no meio desse caminho. Essa aquisição está sobrando no meio desse caminho. Então, essa questão da discricionariedade que fez com que o Conselho de Estado francês, quando, na verdade, se queriam destruir 250 casas para ampliar uma cidade universitária, depois de muitas perícias, ele disse, não, 80 casas bastam, você faz a volta por ali, faz já, e disse, com 80 casas eu autorizo, mas não com 250. Né? Quer dizer, a tradição brasileira, e aí é onde nós estamos, na verdade, se você pegar a letra da lei para os meninos que não fizeram temas aprofundados, eles vão dizer, não, a lei proíbe discutir qualquer outra coisa que não seja o preço. E eu vou dizer, não, na verdade, a Constituição me assegura a garantia da ampla defesa, e isso é uma defesa muito restrita. Notem que até do ponto de vista do direito positivo, eu posso, na verdade, dizer, olha, isso na verdade, uma defesa absolutamente restrita, uma defesa que não se compadece com o conteúdo. Então, Everline, você continua, vamos prosseguir nesse debate. Everline quer fazer ainda uma intervenção. Tem sido ricas essas intervenções. Vamos lá. Professor, então, assim, raciocinando, depois da sua explicação, eu pensei que os limites a essa discricionariedade, eles são diferentes da discricionariedade convencional e o controle também que se faz é diferente, né? O senhor concorda com isso? Sim, concordo, que o controle é um controle diferente, perfeito, Everline. Embora em ambas existam controle, os controles são diferenciados, né? Quer dizer, é preciso que, na verdade, até porque na discricionariedade técnica você pressupõe que já haja estudos bem elaborados, dos quais, na verdade, resultaram aquela ação. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um edifício que está por cair, eu não poderia jamais dizer, olha, vamos fazer um conserto da viga aqui, vamos fazer uma arcada, vamos fazer sei lá, eles usavam as expressões. Eu tive que me valer de alguns engenheiros que, na verdade, disseram, olha, a recomendação é, na verdade, sacrificar o que está feito desse imóvel, porque ele não vai ter. É uma discricionariedade técnica? Porque não depende de um ato observacional, não depende de um ato observacional. Uma discricionariedade comum também pode ser controlada. Se eu vejo que, por exemplo, um imóvel está pegando fogo, a primeira providência é esvaziar as pessoas, promover a retirada das pessoas. Segundo, se houver possibilidade, promover a retirada dos bens essenciais. Quer dizer, eu posso ser responsabilizado se eu não tomar essas medidas, mas é uma discricionariedade que eu posso operar prima facie, numa primeira visão. Então, os métodos são diferentes. É como eu digo, uma soma de 5 mais 5 são 10. Mas quando eu quero demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é igual a 180, é menor que 180 graus, eu, na verdade, vou ter que elaborar um raciocínio mais elaborado, né? Quer dizer, então, a questão da discricionariedade técnica na verdade, a complexidade do processo observacional. Ela não deixa de ser uma observação, como, por exemplo, o micróbio, por ser micro, ou uma partícula nanoatômica, quer dizer, subatômica, ela não é visível a olho nu, não é? Ela não é visível a olho nu. Mas quando eu tenho, na verdade, durante muito tempo, alguns médicos diziam que micróbio não existia, porque simplesmente não eram vistos, né? E a
conquista da microbiologia é um avanço, sem dúvida, muito grande na medicina, né? Mas o que é que evoluiu? A forma técnica de você observar um determinado processo, né? Quer dizer, ela mais complexa ou mais simples, né? Então, na discricionariedade comum e tradicional, existe sim uma mensuração muito clara. Existe sim, só que ela emerge de modo mais espontâneo numa equação simplificada. Ao passo que na discricionariedade técnica, ela resulta de um processo de encadeamento mais complexo, ela resulta de um processo de encadeamento mais complexo. Entender uma célula é uma coisa, entender o mapa genômico de uma pessoa é outra, né? Quer dizer, as interações e os processos que se geram a partir desse momento são bastante diferentes. Eu agradeço a Reinaldo e a Everline por trazerem, por me ajudarem a contribuir e que sirva isso de incentivo. Ninguém fique preocupado, pelo amor de Deus, que eu jamais, e aí estou fazendo um elogio sincero às duas questões, mas eu jamais vou desmerecer qualquer tipo de questionamento. O simples interesse em você questionar, para mim, já tem um valor fundamental. Então, isso aí sirva de exemplo. Aula, gente, não é jaula, tá? Aula, na verdade, é questionamento. Teoria resulta da prática e não o contrário. Tá? Teoria resulta da prática e não o contrário. Quer dizer, quando nós estamos falando, eu falei da teoria da distribuição da carga pública, e vocês se lembram o que é? O sacrifício individual gerando benefício coletivo. Então, para compensar isso, o que eu faço? O Estado indeniza sempre a casa que foi destruída, mesmo que ele tenha cumprido todas as obrigações legais, porque ele vai coletar impostos e, na verdade, ao coletar impostos, ele arrecada de todo mundo e equilibra a balança. Quer dizer, eu sou indenizado pela casa que eu perdi por todo mundo. Né? Todo mundo, a obra vai ser encarecida para que eu não suporte o preço dessa obra sozinho. Né? Então, essa é a chamada distribuição da carga pública. Para vocês entenderem melhor, qual é a outra face da moeda da distribuição da carga pública? E vejam, quando a gente vai trabalhar um tema, a gente puxa outro. Eu tenho muito cuidado, vou contar já uma piadinha para descontrair um pouco vocês nessa sexta-feira. Bom, primeiro eu gosto muito e parabenizo a todos que estão aqui comigo na tela, me quebrando a minha solidão, Jaque. Obrigado, Luciano. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Elisa, por estar aqui comigo mais presencialmente, né? O apoio de vocês para mim, muito importante, né? Eu sei que aos que não podem, né? Mas é a concorrência. Hoje estamos contando comigo, o público masculino está 3-2, né? 3-2. A gente está fazendo essa gincana para ver se as pessoas, na verdade, aparecem. Então, vejam bem, a distribuição da carga pública ela tem uma contrapartida em direito tributário, não em direito administrativo, que é a contribuição de melhoria. O que é a contribuição de melhoria? É a possibilidade que eu tenho de, ao realizar, por exemplo, o asfaltamento numa região de difícil acesso, cobrar dos proprietários de lotes à beira da praia um valor agregado para que ele compartilhe o custo dessa contribuição, para que ele não receba um benefício específico muito grande, o imóvel dele triplicou de preço, e nós, todos os contribuintes, pagamos os impostos para triplicar o valor de preço. Então, eu eu evito o sacrifício coletivo e benefício do proveito individual. Ali, na distribuição da carga pública, eu evito o sacrifício individual em desfavor de um proveito coletivo. Percebem como são, na verdade,
simétricas as relações, na contribuição de melhoria eu cobro pelo que você enriqueceu, e na distribuição da carga pública eu pago pelo que você perdeu. Eu pago pelo que você perdeu para que todos paguem. Então, dentro de um sistema de equacionamento, essa é uma relação muito simples de a gente compreender, não é? Então, às vezes, eu gosto sempre que as pessoas compreendam mais do que o que memorizem, porque eu tenho até um certo trauma quando eu vou dar ou eu faço algumas coisas metafóricas, porque tem muito tempo isso, mas até hoje não me saiu da cabeça. Uma aluna, no final de uma aula daquelas, claro, e com todas as compreensões possíveis, ela disse: professor, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, porque eu vou ter uma prova de direito tributário daqui a pouco, e eu sei que o professor vai perguntar a diferença entre imunidade e isenção. Será que o senhor me dá uma dica? Eu digo: olha, eu não sou da área, não, mas vamos imaginar o seguinte: a Constituição Federal diz que os templos são imunes de tributos, que o papel destinado à impressão de jornal é imune ao tributo. Então, na verdade, o tributo sequer tem origem, sequer nasce, sequer se projeta. Na isenção, é o legislador que toma uma situação tributável e resolve por uma determinada política para gerar mais emprego, para gerar mais adensamento social. Por exemplo, na Alemanha se dispensou, se deu isenção de imposto de renda a quem fosse morar em Berlim. Ninguém queria morar na Berlim Ocidental, né? Era uma cidade... Então, se deu, olha, quem morar aqui não paga imposto de renda, então você deu uma isenção, o tributo era devido, mas ele foi cerceado, ele foi cortado. Isso nós chamamos de isenção. Se eu puder fazer uma comparação, e aí foi onde eu errei, eu diria que a imunidade é contraceptiva e a isenção é abortiva. A imunidade é um anticoncepcional, ela impede a concepção do tributo, enquanto a isenção aborta a exigência do tributo, que tinha tudo para nascer, que tinha tudo para vingar. Na imunidade não há nem a concepção do tributo. Na isenção há um tributo concebido e que depois é abortado. Bom, esqueci-me eu do assunto e chega um professor e diz: Celso, alguém aqui está maluco. Temos 3 pessoas para definir quem é o maluco. O professor tributário era meu amigo. Eu disse: por que, fulano? Olha, eu vim aqui lhe mostrar essa prova dessa aluna. E olha o que ela me diz, que segundo Celso Castro, a imunidade é como uma pílula anticoncepcional. E o aborto, e a isenção é um aborto. A isenção é a prática de um aborto. Logo, a isenção é ilegal, é proibida, enquanto que o anticoncepcional é permitido. Olhei e disse: ou eu estou doido, ou você está doida, ou essa menina está ruim da cabeça. E aí, gente, para tentar explicar, eu disse: professor, me desculpe, foi um exemplo que eu dei na aula, uma metáfora, nunca mais eu dou palpite na área dos outros. Mas ele disse: não, a sua metáfora está perfeita. Ela que não disse, não entendeu nada. Ela não entendeu nada da metáfora que estava aí. Aí eu fiquei muito
preocupado em fazer esse tipo de metáforas, né? Mas eu continuo achando bem interessante, né? Eu acho que se você associa um contraceptivo, que é a imunidade, a um abortivo, que é a isenção, né? Ela dá bem a ideia de que uma coisa é você cortar a planta, outra coisa é você não ter nem nascer a raiz, nem jogar a semente, né? Na isenção, você tem a semente e você corta a plantinha quando ela está querendo vingar. E na imunidade, você nem lança a semente, você não pode lançar a semente, o solo não é fértil para que você lance a semente, né? Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão colocar isso em prova de direito tributário, não, porque eu não quero passar vergonha 2 vezes, viu? Eu não quero passar vergonha 2 vezes, viu, Elisa? Você, na verdade, eu só estou brincando com vocês aí. Luciano gostou da piada, E Reinaldo. ainda vamos dizer que a culpa é sua, hein? E vão dizer que a culpa é minha, né? E, de novo, eu vou ser reincidente, né? Eu vou ser reincidente, né? Quer dizer, com esse tipo de história. Mas, então, vamos, na verdade, pensar. Eu vou pedir a vocês só uns minutinhos para a gente. Esse tema é um tema complexo. Lembrem-se bem que a discricionariedade está na providência que eu vou tomar diante do fato. E o conceito indeterminado está no próprio fato, na identificação, na roupagem que eu dou ao fato. Na roupagem que eu dou ao fato. Vamos tentar entender essa diferença. Vamos dizer, se alguém estiver portando substância que gere dependência bioquímica, conceito indeterminado, que é uma substância que gere dependência bioquímica, é um conceito indeterminado, ao qual se atrela uma providência vinculada, será apreendida. Então, eu tenho um conceito indeterminado atrelado a uma solução vinculada, mesmo que o conceito seja indeterminado. E eu posso ter, na verdade, um conceito determinado, mas cuja solução é discricionária. Só podem fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral juízes com 10 anos de carreira. Conceito determinado. Em lista elaborada pelo tribunal. Providência discricionária. Só os de 10 anos de carreira, então o conceito é determinado e a providência é discricionária. No outro caso, eu dei o quê? Um conceito indeterminado e uma providência vinculada. Tentem verificar essa situação, que eu sei que isso é de um certo grau de complexidade que homenageia bastante a inteligência de vocês, na verdade. E isso não depende da lei número tal, que vai revogar a lei número tal. Não, isso é um raciocínio teórico extraído de inúmeros experimentos práticos, né? É capaz de ele gostar por trás das palavras, ele gosta de quem inova e aplica corretamente a noção. Davi está dizendo que é capaz até dele gostar por trás das patadas, ele gosta de quem inova e aplica corretamente a noção. Não, professor, o Davi respondeu um comentário que eu fiz falando que eu ia colocar esse exemplo do professor na prova do professor Paulo Pimenta, de tributário. Aí, Davi, você quer responder. Tá ótimo, né? Entendi. Professor, Oi. aproveitando a quebra, quando o senhor começou a comentar sobre a vedação da carga pública, a analogia que me veio à cabeça foi a vedação ao enriquecimento ilícito, que normalmente se aplica no direito civil. Seria a mesma lógica
para a vedação da carga pública e da contribuição de melhoria, essa vedação de enriquecimento ilícito? E, Davi, veja bem, nós vamos trabalhar sobre enriquecimento ilícito da administração. Eu vou tentar ver até se faço uma tradução desautorizada, porque só tem um livro em espanhol sobre isso, né? Onde você vai ver que está imbricada a situação do enriquecimento ilícito da administração, quando, por exemplo, alguém trabalha para ela de graça e ela não paga e diz, eu não lhe nomeei, e aí não houve o consentimento, e a gente diz, houve o assentimento, você não consentiu, mas você tolerou e você fez essa coisa. A distribuição da carga pública, ela diz o quê? Eu não vou suportar um prejuízo individual para fazer um benefício coletivo. Quer dizer, minha casinha que estava ali há 100 anos, ela ficaria inteira se você não fizesse o viaduto. Você fez o viaduto, mas eu cumpri todas as normas técnicas. Está ótimo. Então, inclua no preço do seu viaduto o custo da minha casa, para que eu também receba o valor da minha casa e aí eu bato palmas para esse metrô. Isso é distribuição da carga pública. Na contribuição de melhoria é o inverso. Eu beneficio uma área e não é razoável que no imposto eu cobre, inclusive, alguma coisa que vai gerar um benefício direto. Será o sacrifício de todos em proveito de poucos. Aqui é o sacrifício de poucos em proveito de todos. Na contribuição de melhoria, é o sacrifício de todos em proveito de poucos. Percebem? Quer dizer, essa diferença. E aí, sabem por que a contribuição de melhoria não funciona no Brasil? Quando eu digo que essa história de ensinar direito brasileiro é uma questão complicada, isso faz todo sentido, porque, por exemplo, nos tributos socialmente, moralmente mais justo, do meu ponto de vista, é a contribuição de melhoria. Não faz sentido você enriquecer pessoas, e quantas pessoas já foram enriquecidas por estradas que passam, vizinho da fazenda, por coincidência, que maravilha, passou-se uma estrada aqui vizinha da minha fazenda asfaltada. Eu estou brincando porque tem muita gente que faz isso de má fé. Tá? Passou aqui, porque é difícil se cobrar e tal. E qual é o problema ético que se põe? A Constituição garante o princípio da capacidade contributiva. Aí você tem um pescador que é dono de um terrenozinho ali na praia e que vive da pescazinha dele artesanal, e ele diz, bom, eu não tenho condições de pagar o valor dessa valorização, não, eu quero viver e morrer aqui onde moraram meus avós e tal, eu não vou pagar, você fez seu asfalto porque você quis. Bom, e aí você não cobra a contribuição de melhoria, é um tributo praticamente não utilizado. Tem solução para isso, Celso? Tem. Solução adotada em vários outros países do mundo, eu gostaria de ser o original nisso. Qual é? A dizer, olha, você não vai pagar nada agora, meu amigo, eu só vou agregar e averbar na margem do registro do seu imóvel que eu valorizei 100% o seu imóvel. Você concorda com isso? Concordo, não vou pagar nada agora, não, só quando você vender. Quando você monetizar isso, transformar em dinheiro, você me paga essa diferença. Quer dizer, eu vou trazer um imposto diferido, né? Eu vou trazer uma contribuição de melhoria jogada para diante. E aí eu respeito o princípio da capacidade contributiva, porque ele está vendendo naquele momento. Ele está, na verdade, vendendo por um valor que ninguém tem dúvida de que o antes a avaliação era essa, o depois a avaliação é aquela. Então, você vai pagar de tributo um percentual sobre o antes e sobre o depois. Gente, é preciso ter um mínimo de lógica matemática para a gente pensar o direito, gente. Pelo amor de Deus, é preciso um mínimo de lógica matemática para a gente pensar o direito. Vejam bem, direito tributário tem uma excrescência que está na Constituição Federal, desculpem o desabafo aí,
que fala da distribuição da receita pública. E diz mais ou menos em linha da distribuição dos tributos, da repartição da receita tributária. E diz mais ou menos o seguinte: de cada R$ 3 de imposto de renda, R$ 1 fica com a União e R$ 2 são distribuídos com o Estado e com o município. Sabe o que acontece? A União pega e cria não imposto de renda, mas FIM social, COFINS, CID, um monte de contribuições, porque essas não são repartidas com ninguém, essas são só para ela. Porque se ela precisar criar R$ 1 de imposto, ela, na verdade, vai ter que ficar apenas com 30 centavos. Vejam que lógica existe nesse sistema. Qualquer pessoa que não conheça direito, mas que tenha um mínimo de formação lógica, ou que compreenda a formação lógica, vai ver que essa repartição de receitas tributárias, que me obriga a triplicar o valor que eu preciso, porque eu vou ter que fazer uma divisão, não é? Na verdade, é insustentável do ponto de vista estritamente lógico, não é? São 12h05, não é? Eu vou me despedir de vocês, porque a gente teria que estar aí até 12h20, mas eu não acho que quantidade seja qualidade. Eu acho que a gente passa um tempo e eu já não tenho o mesmo fôlego para ter a mesma atenção de vocês nessa hora. Eu acho que já jogamos várias questões polêmicas que vão dar para vocês pensarem essa semana inteira e as semanas seguintes sobre esse tipo de coisa. E vejam que nós, na verdade, tivemos a contribuição de vocês levantando temas da maior relevância para o pensamento do direito administrativo contemporâneo, para fazer jus à ideia de temas aprofundados do direito administrativo. Eu me despeço de vocês agradecendo a paciência, a compreensão, a tolerância, a boa vontade de estarem numa sexta-feira, numa disciplina que sequer é obrigatória, não é? Que sequer é obrigatória, mas que, fiquem certos, vai ajudar a vocês a pensar o direito de uma forma macro. A gente não quer que vocês plantem grama, mas jacarandá, não é? Nós não queremos que vocês sejam mestres de obras, mas engenheiros qualificados, né? Essa é a questão. Nós não queremos que vocês sejam ajudantes de igreja, mas cardeais, né? Essa é a ideia. Nós não queremos que vocês aprendam, mas que vocês aprendam a aprender. Essa é fundamentalmente essa ideia. É uma revisão dos paradigmas do processo de aprendizado. Aprender questionando. Maravilha, a quinta disciplina, né? Pois é, dentro dessa linha, Reinaldo, olha aí a indicação para Reinaldo, põe aí de novo, Reinaldo, para o pessoal ver aí, que vale a pena, a quinta disciplina, tá vendo, gente? Professor, Oi? posso falar? Pode, sempre. Eu enviei uma mensagem para o senhor por e-mail, só que o senhor não me respondeu ainda. Oi, Everline, você pode de público ou você queria privado? Se você quiser... É um material, um pedido de material. Oi, Everline, você pode mandar pelo WhatsApp, se é particular, você quer mandar pelo meu e-mail, me desculpe, mas eu prometo lhe responder até segunda-feira, tá? Certo. O WhatsApp é aquele número que o senhor está no grupo? Que está no grupo, pode passar para o WhatsApp, que aí a gente faz uma filtragem, tá certo? Tá bom, obrigada. Não tem mesmo. Obrigado, viu, Everline? Desculpe a demora, às vezes a gente não tem problema. Passa, por mais que a gente tenha interesse em interagir, mas foi falha minha, viu? Tá certo? Ok, gente, obrigado, boa sexta-feira,
Bom final de semana para Bom vocês final de semana, todos. professor. Obrigadão. Tchau, tchau. Um abraço grande. Tchau, tchau. Professor E Celso, eu vou sair do ar. Posso? Ou alguém mais? Estamos professor, tá me ouvindo? Davi, estou sim. Ô, professor, eu queria só um último pedido. Esse processo que o senhor comentou acerca da da determinação de conceitos como a discricionariedade, por exemplo, no caso da Petrobras, o senhor teria o número do processo que a gente possa utilizar como precedente ou pesquisar mais informações? Davi, eu vou tentar buscar, porque esse processo é bem antigo. Para você ter uma ideia, quem trabalhou nesse processo como estagiário da doutora Neuza foi Fred Didier. Ave Maria. Para você ter uma ideia. Estamos naquela época, mas eu vou tentar localizar para você. Eu vou buscar nos meus arquivos, me dê só um tempinho, viu? Para a gente, na verdade, tentar localizar. Eu já deveria ter guardado isso como precedente, viu? Mas, de qualquer modo, é bem interessante, tá certo? Ele seria interessante, mas por ele ser somente físico, por exemplo, já que foi há tanto tempo atrás, ele não poderia ser utilizado assim tão facilmente num processo, né? Já que... Mas eu estou, na verdade, eu estou fazendo a chamada digitalização histórica. Pelo menos processos findos que têm, digamos, uma tese inovadora, eu estou fazendo, ele está nessa relação para a digitalização, tá certo? Certo. Se o senhor não achar, não precisa se incomodar, não. Eu posso pesquisar Não, outros. tranquilo. Eu lhe direi, mas, de qualquer modo, vou dar uma busca, né? Como você vê, foi preciso, graças a Deus, teve uma cabeça muito boa que foi de Fred, que era meu aluno na época, né? E ele aí virou todo. Professor, eu li aquele processo, uma tese meio complicada e tal, mas conseguimos, na verdade, essa tese que para mim é uma tese bem enriquecedora. Obrigado, Davi. Professor, só uma dúvida. A nossa avaliação, não que eu esteja preocupado, a minha questão aqui mais é o conhecimento do que a avaliação em si. Mas só a nível de conhecimento, a avaliação da nossa matéria vai ser um artigo, né? Um artigo, sim, viu? Pronto. Tá certo, Luciano? Ok. Aproveitando essa deixa, vai ser um artigo, mas a gente vai escolher qualquer tema relacionado ou o senhor vai delimitar? Eu vou sugerir, vou dar umas hipóteses para que norteiem. Claro que se você fizer um tema inovador, eu vou aceitar também, mesmo fora do script, tá certo? Nesse caso aí, eu posso ficar, então, com o tema da minha monografia? Pode, claro, será interessante. Tranquilo, viu? São temas apenas sugestivos. O que a gente quer é provocar vocês. Vocês já são quase colegas, doutores, já estão na reta final, tá bom? Tá, joia, gente. Um abraço grande. Tá? Obrigado, Tchau. senhor. Tchau. Até logo. Tchau.